Olá, no vídeo de hoje eu queria falar da próxima regra de integração geral, que é a chamada integração por partes, que também seria o contrário da regra do produto, né? E vamos simplesmente primeiro lembrar um pouco do que é a regra do produto, né? O que a gente falava da regra do produto é, se eu tiver duas funções, uma multiplicando a outra, por exemplo, se eu tiver aqui um f de x e ele está sendo multiplicado por uma outra função, g de x, se eu quiser tirar a derivada desses dois caras, se eu quiser tirar a derivada desses dois caras, se eu quiser tirar a derivada desses dois caras, como é que a gente fazia? Bem, você primeiro tirava a derivada do primeiro termo, se tirava a derivada do primeiro termo, multiplicava pelo segundo termo, e daí você somava isso com a derivada do segundo termo, vezes o primeiro termo. Certo? Era assim que a gente fazia a derivada na regra do produto, né? Agora, o que significa tirar o integral disso aqui? Significa, lembra, integral é antiderivada. Então, para eu fazer uma anti-regra do produto, eu vou provavelmente ter alguma coisa mais ou menos assim, e daí eu vou ter que voltar nisso aqui, né? Certo? Então, vamos aplicar o integral para esses dois lados. Vamos aplicar o integral para esse cara e vamos aplicar o integral para esse cara. Certo? Então, eu vou ter aqui o integral de uma derivada. Bem, como o integral é a antiderivada, se eu aplicar o integral em uma derivada, eu volto nessa função aqui de dentro, né? Então, aplicando o integral desse lado, eu volto em... E eu vou fazer isso tudo nas mesmas cores que estão aí para não ficar confuso. Então, eu vou ter f de x que multiplica g de x. Isso tudo aqui é igual a integral da derivada de f de x, que multiplica a minha segunda, mais, fazer tudo aqui nas cores certas, mais o integral da derivada da minha segunda função, vezes a minha primeira função, certo? E daí, para a gente fazer de um jeito mais genérico, isso aqui, né? E eu esqueci, esse integral aqui é com relação a x, e esse integral aqui também é com relação a x, né? Eu esqueci disso. Agora, para a gente deixar isso de uma maneira mais simples, né? Vamos passar esse cara aqui para lá negativo, né? Então, a gente vai ter que o integral, e eu vou colocar aqui na ordem, o integral de f da minha primeira função multiplicado por uma segunda função, pela derivada da minha segunda função, tudo isso é igual a minha primeira função vezes a minha segunda função menos o integral da derivada da minha primeira função multiplicado pela minha segunda função, e eu esqueci de novo, mas esses integrais aqui é tudo com relação a x, né? E isso aqui é a fórmula básica, do que a gente chama de integração por partes, ou simplesmente a anti-regra do produto. Essa aqui é a formulinha básica, eu nunca consigo decorar ela, então é sempre bom você redefinir ela, que é bem fácil, né? Você só faz a regra do produto e daí tira a integral dos dois lados e deixa um lado sozinho, certo? Então, vamos aplicar essa integração por partes em alguns exercícios. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu vou conseguir uma maneira de apagar esse treco mais rápido, mas por agora a gente fica com essa maneira mais lenta. Ok. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu queira saber a integral de x vezes cosseno de x. E eu vou deixar aqui a fórmula geral, aqui do ladinho. Na verdade, deixa eu deixar em cima. Vamos deixar a fórmula geral em cima.
e daí fazer embaixo o exercício, né? Então a fórmula geral era que a integral de uma função qualquer vezes a derivada de outra função qualquer, né? Se eu tiver uma função e a derivada de outra função, a integral disso, não vou esquecer dessa vez, com relação a x, vai ser igual as duas funções sem derivada, então a f de x que multiplica g de x, menos a integral do inverso, ou seja, menos a integral da derivada do primeiro e o segundo não tem derivada, com relação a x, né? Essa aqui é a fórmula geral. Então vamos voltar para o exercício que eu queria. Vamos voltar para esse primeiro exercício. O primeiro exercício dizia que eu queria saber a integral de x que multiplica o cosseno de x, certo? Dx. E eu quero saber quanto que vale isso. Agora que você tem que pensar, qual deles você quer? Porque aqui eu tenho duas funções. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho cosseno de x. Você tem que se perguntar quais delas você quer que seja o seu f e quais delas que você quer que seja o seu g, né? Então você tem que pensar aqui, qual delas que eu consigo ver como sendo uma derivada fácil? Né? X é uma derivada fácil? X é a derivada de x ao quadrado sobre 2. É um pouco complexo. Agora, cosseno é derivada de quem? Bem, seno, a derivada de seno da cosseno, então é relativamente simples. Então eu vou escolher aqui cosseno como sendo o meu termo que já é uma derivada, e eu vou escolher x como sendo o meu termo que não é a derivada. Então como é que fica esse integral? X vai ao meu f e cosseno é o meu g. Como é que fica esse integral? Bem, o x ele já é meu f, eu vou deixar ele como ele está, x, que multiplica a disso aqui. A antiderivada disso aqui, bem, a antiderivada de cosseno de x é bem simples, é seno de x. Então aqui seno de x, tudo isso menos o integral da derivada de f. Bem, eu falei que f era x, né? Qual é a derivada de x? Bem, a derivada de só x é 1, né? De 1, que multiplica a anti da minha g, né? Eu já fiz aqui que a anti da minha g é seno de x com relação a x. Ótimo, então vamos continuar aqui. Tudo isso vai ser igual a x que multiplica seno de x menos a integral do seno de x com relação a x. Agora, beleza. Qual é a integral de seno de x? Bem, você pode lembrar que se eu tirar a derivada do cosseno de x, isso é igual a menos seno de x. Então, se a resposta de uma derivada é seno de x, qual que é a anti dela? Bem, vai ser menos cosseno de x, né? Porque quando você tira a derivada do cosseno de x, você muda o sinal e é seno. A derivada de cosseno fica menos seno, a derivada de menos cosseno fica mais seno. Então, isso aqui vai virar menos cosseno de x, né, mais c, porque é uma integral, mas você já vai ver que o mais c você pode colocar depois, que não tem importância. E aqui a gente tinha antes disso, né? Antes disso a gente tinha x que multiplica seno de x, menos tudo isso aqui, né? Bem, a gente tem um menos aqui, eu posso transformar esses dois caras em mais, né? Então eu vou ficar com a minha resposta final, que a minha integral de x que multiplica cosseno de x é igual a x seno de x mais cosseno de x mais c. E eu esqueci de novo, mas tem espaço. Aqui é tudo com relação a x, deixa eu fazer isso mais bonitinho. Isso aqui tudo é com relação a x. Então essa é a minha resposta utilizando a integração por partes ou a anti da regra do produto. Então no próximo vídeo a gente faz mais alguns exemplos dessa regra de integral.